Olá, para todos e todas. Meu nome é Giuseppe. Eu sou doutorando pela Pontifícia Universidade Católica pelo curso de História e o trabalho que hoje eu vou apresentar para vocês é decorrente à minha tese de doutorado. Então, como para começar, eu quero traçar um breve, bem breve mesmo, histórico sobre o neoliberalismo, tá? Eu vou deixar algumas referências bibliográficas no final que eu acho interessante para complementar o que eu vou falar aqui, tá? Então, o neoliberalismo ele é uma ideologia que surgiu por volta dos anos 30, durante o que foi conhecido como colóquio de Walter Lippmann. Nesse colóquio, eles estavam rediscutindo como basicamente o liberalismo clássico havia entrado em crise, provocado pela crise de 29, e que agora ele deveria enfrentar uma nova ideologia capitalista, que era o estado de bem-estar social, o keynesianismo. Então, o neoliberalismo tinha que ser reinventado para alguns deles. E por isso, várias ideias vão começar a surgir dali, então não tem como nós falarmos hoje especificamente que existe uma única ideia de neoliberalismo. Existem, na verdade, algumas, sendo a principal delas apresentada pela Escola de Chicago, né, a Escola Austríaca e o Ordo Neoliberalismo Alemão. Mas por mais que elas são várias, existem alguns pontos que elas concordam entre si. A primeira é o papel do Estado, que para muitos deles tem que ser revisto. Ele deixa de ser um inimigo, ele passa a ser um aliado dentro dessa nova lógica de mercado. E o outro, tá, seria as relações de mercado, a relação mercado-homem, né? E eu vou demonstrar isso um pouco mais para frente ao decorrer do trabalho. Outro ponto que é interessante a gente ter aqui é como eu vou trabalhar com videogames, né? Aqui o jogo específico GTA, a gente tem que entender o que é esse videogame e como nós trabalhamos ele. Então, normalmente as pessoas acham que videogame e filme são quase a mesma coisa, mas não são, tá? O principal fator é que um videogame ele tem a mecânica da jogabilidade. Então, enquanto um filme a gente se torna um espectador daquilo que a gente assiste, o videogame nós somos um ser atuante, já que a jogabilidade, que é o jogo, ele te dá o controle de um personagem e as ações desse personagem vão fazendo com que a história e o jogo vão se desenvolvendo, tá? E aí que entra o trabalho do professor Ian Bogost, né, em seu livro Persuasive Games, onde ele traz a ideia de retórica procedural, tá? Então, enquanto os filmes eles teriam o que nós chamamos de retórica visual, o videogame ele apresenta a ideia de retórica dentro dos processos do jogo. Então, o jogo ele te ensina ao indivíduo através de processos, como o controle funciona, como você vai utilizar esses controles dentro da história, o que você pode não fazer, né, até quais são os limites desse jogador. E isso que é importante. Por mais que nós temos o controle final, isso é, até onde o jogador pode não fazer, está na mão daquele que desenvolveu o jogo, né, dos desenvolvedores, seja um indivíduo ou uma empresa. Então, no final, as ideias, né, que vão ser passadas estão dentro dessa mecânica dos jogos, estão dentro de onde o jogador, onde o desenvolvedor deixa você não fazer, através do que ele te ensina, através desses processos. Então, lembrando, os ensinos estão dentro do processo. O processo de você aprender a manejar os controles, o processo de como funciona a história do jogo, o processo de como você vai utilizar esses controles dentro da história desse jogo e até onde esses controles são permissivos, né? Até onde você pode ou não utilizá-los, tá? É bem interessante a gente falar disso, porque falando um pouco de GTA para entender mais ou menos ainda mais essa ideia e já juntando um pouco o neoliberalismo, para quem nunca jogou GTA, GTA é um jogo que nós chamamos de sandbox, né? Ou caixa de areia. Ele é um jogo aonde normalmente ele não tem missões consecutivas. Isso é, se você pega qualquer jogo, você termina uma missão, você começa outra. No GTA não. Você escolhe o momento correto de fazer sua missão. Então você faz sua missão, você termina uma missão, você fica livre dentro de um espaço determinado e você escolhe fazer a missão no momento que você quer. E como no GTA, né, o Grand Theft Auto, o grande roubo de carro, nós tomamos o papel de um criminoso, a gente pode fazer o que a gente bem entender dentro da cidade, limitado por aquilo que o desenvolvedor coloca, né? Então, normalmente você não pode entrar em todos os prédios, você não pode sair do mapa totalmente,
e por mais que você pode fazer bem sem entender, ainda tem uma polícia, e essa polícia te perseguirá até que ela te abata ou te prenda. Então, essas são as limitações dadas por desenvolvedores. Mas normalmente, então, por você ser um bandido, você acaba atropelando pessoas, você acaba explodindo carros, atirando, né? Você acaba fazendo coisas que seriam moralmente não aceitas. Mas é interessante a gente focar não nisso, mas na lógica das missões. Então lembrem-se, a missão, você não termina outra, você não começa automaticamente outra. Você começa quando você bem entender. Então, no jogo, você pode ficar livre na cidade, circulando, oh, quero fazer uma missão. Olho lá no meu minimapa, né? Olho no mapinha que está do lado, que é como se fosse um GPS, e ele te mostra onde estão as missões que você quer escolher. E, novamente, existem várias, você pode escolher e fazer a ordem que você bem entender essas missões. Chegando lá, você tem algo brilhoso que te atrai, você chega perto daquele algo, aquela coisa, normalmente é um círculo, você começa as missões. E aí que entra, ao meu ver, uma ideia muito interessante do neoliberalismo, que é a liberdade do trabalho. O neoliberalismo ele propôs, né, que a partir dele o trabalho se torna cada vez mais livre, aonde cada vez mais os trabalhadores têm a liberdade de propor seu próprio momento, né, de fazer o trabalho, o horário dele, como também seus pagamentos. Seriam como nós fôssemos livres para tomar nossas próprias rédeas sobre o trabalho. E isso é muito parecido com a mecânica do jogo, do processo que o jogo te ensina a fazer a aprender a jogá-lo. Por quê? Porque, novamente, você escolhe o momento de você fazer as missões, você é livre para escolher, você tem que cumpri-las. Se você quer terminar o jogo, você tem que fazer todas as missões, mas como e quando a decisão é sua. Então, como a gente está propondo na nossa sociedade atual. Então, você precisa do salário no final do mês ou do final do dia para você conseguir comprar suas coisas e sobreviver. Mas como você vai fazer esse trabalho? Como você vai decidir esse pagamento? Né? O liberalismo vai propondo isso para você. Então, isso acaba se tornando meio que sedutor para o indivíduo, né? Porque, veja, não tenho mais horário fixo, eu não preciso me deslocar mais ao trabalho, e até existe o fato que muitos deles apresentam a inexistência de um patrão, né? Esses trabalhos de aplicativo que a gente está vendo cada vez mais surgir, ele vem muito com essa ideia de que seja você seu próprio patrão, porque você pode começar a hora que você quiser, né? Então, vamos pegar o Uber, por exemplo. Eu começo a hora que eu quero, eu ando a hora que eu quero, né? E eu posso parar a hora que eu quiser. Eu posso fazer 2 horas de almoço? Pode fazer 2 horas de almoço. A decisão fica ao indivíduo. Vamos colocar depois essa decisão que é interessante, que a gente fala mais para frente sobre isso. Mas isso também está presente ao jogo, a inexistência de um chefe. Por quê? Porque no jogo GTA você não tem um patrão fixo, né? No jogo você normalmente é um freelancer, você trabalha para várias gangues, você trabalha para vários criminosos e eles vão te oferecendo trabalho e muitas vezes, por exemplo, no GTA 3, você vai trabalhando para uma família de mafiosos da cidade de Liberty City, né, que é baseada em Nova York, e de repente você decide trabalhar agora para a Yakuza, né? E a Yakuza está em guerra com aquela antiga família, você sem problema, vai matar pessoas da família dele e tal. Então não existe um vínculo, você está fazendo seu freelance, trabalhando quando te oferecem, tá? E aí é interessante como essas duas mecânicas que aparecem no jogo vão ensinando aos indivíduos como, novamente, a vida deles pode seguir a partir dali, né? Então, como, volto a dizer, esses processos de ensinar a fazer o jogo, de eu ir até a missão, fazer a missão, ganhar pagamento, usar esse pagamento para fazer outra missão. Então, como isso vai se introduzindo na nossa sociedade atual, né, como essa forma de trabalho. Aí que está a ideia da retórica procedural do professor Ian Bogost, como esse processo de você fazer missões, como esses processos de você ir fazendo cumprindo elas, vão, querendo ou não, te dizendo, olha, é muito mais legal esse tipo de jogo, porque você faz quando você quer, você não está preso, tal como é muito mais legal esse tipo de trabalho, porque você não tem um patrão, você não está preso a horário, você não está preso a pagamentos fixos. Mas como isso pode se tornar negativo? Bom, duas obras se destacam aqui, né? A primeira, a psicopolítica do Bo-Shu Han, e depois a economia e a continuação da psicologia por outros meios, o sofrimento, do sofrimento psíquico ao neoliberalismo,
e Economia Moral do Vladimir Sattler, tá? A primeira, né, o Boschuhan, ele faz uma releitura do panótipo, né, do Foucault, mas muito parecido com a ideia da nossa autopunição, né, da nossa autovigia, do que o Foucault vai propor. Só que aqui, em vez de ele propor a ideia do Foucault de culpabilidade, né, que nós nos autovigiamos porque nós sentimos culpa, aqui o Hane vai colocar essa lógica da liberdade mesmo como uma forma de nós nos auto-entregarmos a essa nova lógica. Por quê? Ele subentende que esse discurso da liberdade, a liberdade de eu poder fazer o trabalho que eu quero, a liberdade de eu poder montar meus próprios horários, transforma no indivíduo uma ideia de que isso é extremamente bom e que eu não posso perder isso. Então, já que eu não posso perder isso, eu acabo me escravizando cada vez mais para garantir essa liberdade. Como assim? Veja, é muito bom eu não ter um patrão. Então, eu tenho que realmente atingir minhas metas, ganhar muito para mostrar como isso é bom não ter um patrão. Porque se eu mostrar, se eu não conseguir atingir, se eu não conseguir manter uma lucratividade boa, o patrão vai voltar, porque aí ele vai ter que me controlar, porque eu não estou conseguindo. E eu tenho que mostrar que não. Então, veja que ele dobra o trabalho, ele dobra as suas metas só para não ter o retorno de uma figura punitiva. Por mais que ele está se autopunindo e ele está se autocobrando cada vez mais de fazer aquilo. Então, ou olha, se eu não conseguir entregar realmente o trabalho aqui, os relatórios como foi dado horário, né? Até o dia que a gente foi comprometido, eles vão me colocar horário novamente. Eu vou ter que ir à empresa novamente e cumprir aquele padrão de 8 horas. Então, eu não vou só fazer esse relatório, eu vou fazer 10 relatórios a mais para mostrar como realmente esse trabalho está muito bom. Então, ele redobra, né, toda a sua forma de trabalho e ele não percebe através disso. Então ele acaba, como a gente vê, se torna refém da sua própria vontade de se manter livre. Enquanto na verdade ele não é. É uma falsa liberdade, porque na verdade as empresas estão fazendo disso porque o trabalhador cada vez mais ele acredita ser muito mais, ele é muito mais produtivo, mas gastando muito mais horas de trabalho, gastando muito mais tempo que normalmente ele não gastaria. Então, em vez de ele ficar suas 8 horas numa sala no qual ele acha horroroso, ele acaba trabalhando 12, 13, mas aí ele está em casa, ele está livre de horário, não tem bater cartão, né? Ele não precisa estar ali sendo vigiado pelo patrão, mas ao mesmo tempo ele está mesmo fazendo essas mesmas lógicas e muitas vezes piores, né? Ele cada vez se pune mais para cumprir essas metas propostas pelas empresas. E aí nós chegamos no do Safler, né? Na ideia do Safler, ele vai mostrando como as nossas moralidades estão sendo corroídas pela questão mercadológica, retomando lá para a fala lá no início, quando eu falei do neoliberalismo. Então, como cada vez mais a ideia de individualidade, de competitividade vem aparecendo nas relações humanas, e principalmente na relação de trabalho, porque cada vez mais as pessoas não tendem a querer fazer trabalho um com o outro, ou esconder um do outro, porque eles competem um com o outro, né? Então eu não posso passar o relatório todo direitinho para o João, porque senão ele vai se tornar um funcionário melhor. Não, eu tenho que mostrar que eu sou melhor que ele, eu preciso ganhar dele, eu preciso. Essa ideia também que eu preciso ganhar dele para me tornar um funcionário melhor é uma lógica de jogo, né? O jogo ele é competitivo, né? Então é sempre eu tenho que competir um com o outro. E isso traz outro malefício muito grande, principalmente psicológico, né? A gente acaba se cansando cada vez mais, pegando novamente aqui na ideia do Han. Nós tornamos cada vez mais cansados porque nós trabalhamos o triplo, o quádruplo numa crença que estamos realmente trabalhando menos ou estamos tendo mais livre, né? Estamos tendo mais liberdade para trabalhar. Como essa ideia de individualização e competitividade acabam com a criação, por exemplo, de lutas trabalhistas, sindicatos, porque os trabalhadores não conseguem mais conversar. O trabalhador está competindo com o outro, ele não está conversando com o outro, então ele não está, querendo ou não, pensando em se juntar para melhorar a sua própria condição, né? Então vejam como essa mecânica de trabalho no neoliberalismo, que aparece novamente no GTA com essa forma da retórica procedural ensinando os processos, estão cada vez mais destruindo nossa sociedade, né?
é uma questão que a gente já vem chamando atenção há algum tempo. E eu acho que é interessante a obra dos dois para complementar essa discussão. Acredito que é isso, pessoal. Aqui está a referência bibliográfica. Fiquem à vontade para mandar e-mails, qualquer coisa com dúvidas, sempre estou disposto a tirá-las, e mesmo críticas e tudo mais. Então é só isso. Agradeço a oportunidade, agradeço a todos. Um abraço e tchau.